E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia. Hoje nós vamos continuar respondendo as questões com conteúdo de genética, primeira lei de Mendel e outros casos de monohibridismo. Essa questão que a gente vai fazer agora, gente, é uma questão sobre codominância e também com genes letais, tá? É uma mistura um pouquinho desses outros casos de monohibridismo, né? Com codominância e genes letais. Você sabe como é que funciona, como é que resolve esse tipo de questão? Codominância e genes letais? Sabe o que é um gene letal? Vamos responder agora nessa questão, vamos ver o que ela trouxe pra gente. Pois bem, pessoal, essa questão de número 2, ela trouxe o seguinte enunciado, ó. Uma determinada doença humana segue o padrão de herança autossômica, com os seguintes genótipos e fenótipos. Pessoal, é muito importante que você anote, quando estiver respondendo esse tipo de questão, anote os dados que a questão está trazendo, tá? Fica muito mais fácil. Eu não gosto de fazer questão de genética de cabeça, tá, gente? Porque muitas vezes ela engana. Então você pega e anota os dados no seu caderninho quando você estiver respondendo a questão, tá bom? Então o dado aí que a questão trouxe, percebam, o indivíduo que é azão-azão, vai ter um fenótipo de normal, ó. Determina indivíduos normais. O indivíduo que for azão A1, como ele representou aí, né? O azão A1, ele determina uma forma branda da doença. Tem a doença, tá, gente? Então, vou botar aqui a doença. Porém, essa doença, ela é branda. Hoje, o que é uma doença branda? É uma doença se expressando de sua forma um pouco mais leve, tá? E o próximo genótipo que ele citou foi o genótipo A1. O genótipo A1, gente, como ele diz aí especificamente, o indivíduo vai ter a doença, só que vai ter a forma mais grave dessa doença. Então foi isso que o enunciado da questão trouxe. Eu apenas separei os dados, tá? Já deu para perceber aqui, tá, gente, uma coisa que tem alguns alunos que têm dificuldade de entender isso. Já deu para perceber aqui que o azão é um alelo e o A1 é outro alelo diferente. Azão é um alelo e o A1 outro alelo diferente. Portanto, aí, hoje, por que está trabalhando com letra maiúscula? A gente está trabalhando com letra maiúscula porque provavelmente é um caso de codominância. Já deu para a gente perceber até pelos genótipos aqui que é um caso de codominância, tá? Vamos, a partir dessa análise dos dados, ver o que a questão trouxe mais aí. Continuando o enunciado, tá, gente? Os indivíduos A1 morrem, né? Durante a embriogênese. Qual a probabilidade do nascimento de uma criança de fenótipo normal a partir de um casal de heterozigoto para doença? Gente, é uma questão simples. Muito fácil essa questão, tá, gente? Porém, tem um detalhezinho que faz muita gente errar ela. Hoje, como assim uma questão fácil, muita gente errar? Porque o cruzamento que você vai fazer é um cruzamento fácil. Só que você tem que estar ligado nessa dica que a questão deu. O indivíduo A1 morre durante o desenvolvimento embrionário. Então, o cruzamento que você vai fazer é o seguinte. Ele disse aí pra gente que um casal é o casal de heterozigotos, ó. Então o casal ele é assim. Como é que faz o cruzamento desse casal, ó? Lembra? Você vai fazer o quadradinho de Punnett, que é fácil, né? Vai utilizar ele para a resolução dessa questão. Aí você vai colocar aqui, ó, azão A1, separação dos gametas, ó, azão A1. E faz o cruzamento. Aqui fica azão, aqui fica azão A1, aqui fica azão A1 e aqui A1. Detalhe dessa questão. Ele pergunta assim, ó, volta para o enunciado. Ele pergunta assim, ó, qual a probabilidade de nascimento de uma criança de fenótipo normal? Gente, criança de fenótipo normal, ela vai ser essa daqui. Agora, você tem que lembrar o seguinte, esse indivíduo aqui, ele morre durante o desenvolvimento embrionário. Se ele morre durante o desenvolvimento embrionário, gente, a gente não vai considerar ele. Então, a chance de nascer uma criança normal é 1 de 3 possibilidades, porque esse aqui não chega a nascer, tá bom? Então, gente, a parte mais difícil dessa questão é exatamente essa. E o aluno enxergar
que o indivíduo a 1, ele tem que ser descartado, ele tem que ser eliminado aí no caso dessa probabilidade, tá bom? Então, resposta da questão analisando aí, gente, ó, letra B de bola, pode marcar 1/3. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.